Olá, pessoal, como estão todos? Nossa, você viu como é que eu cheguei hoje? Incisivo, estou animadésimo. Efusivo, estonteante, deslumbrante. Não exagera. Espumante. Não exagera. Vamos falar a verdade. Espumante, essa espumante foi legal, não foi não? Marcão detergente. Pessoal, mas você sabe por que eu, Marcos Leão, minha voz do além, Olá, pessoal, tudo bem? estamos assim, alegres, felizes? Primeiro é que nós estamos aqui trabalhando aí exaustivamente para levar até vocês o melhor encontro mundial de todas as eras, de todas as épocas, que daqui a pouquinho vai estar no ar. Espero que você já tenha feito a sua inscrição. Se não fez, faça, porque você, realizando essa inscrição, terá a oportunidade de entrar em contato com um universo inimaginável, uma coisa fora do comum que a gente está construindo juntamente com a espiritualidade, especialmente para você. Então, assim que a gente terminar esse bate-papo aqui, corre lá, encontromundial.com e verifique, dá uma olhada, veja quem vai falar nas conferências, e enfim, muito legal. E, dito isso, tem uma coisa muito interessante aqui, que foi o Mário Teixeira. Mário Teixeira, tô vendo a sua foto aqui, cara, que inveja desse seu cabelo black maravilhoso. O meu vai chegar nesse tamanho, nessa encarnação. Você acredita que eu já cortei ele? Quando eu cortei, o arrependimento bateu assim de uma maneira quase que destrutiva. Mas lindo seu cabelo, e o meu vai ficar igual ao seu em breve. E o Mário Teixeira está perguntando o seguinte: gostaria de saber o porquê, ainda nos dias atuais, há certo preconceito em centros espíritas kardecistas, com médiuns e espíritos que, apesar de seus nomes serem um pouco fora do comum, isso eu concordo com você, que trabalham em linhas de Umbanda. Ah, Porto Seguro, em janeiro eu tô aí, ô Mário. Minhas férias de janeiro eu sempre passo em Porto Seguro, que eu acho uma das regiões da Bahia mais gostosas, fáceis de se locomover, enfim. Em janeiro eu tô aí, tá? Exibindo o corpinho. Ô Mário, primeiro uma coisa bem legal aqui, que eu acho que você tem um entendimento, né? E esse entendimento não é correto. Não é correto, não é apropriado, acho que é melhor a palavra, é quando a gente se refere a centros espíritas kardecistas. Não existem centros espíritas kardecistas e nem centros espíritas com qualquer outra denominação. Essa palavra kardecista, espírita kardecista, ela é totalmente inadequada. Sabe por quê? Kardec cunhou a palavra espírita, está lá no Livro dos Espíritos, para se diferenciar de outras doutrinas espiritualistas da época, não é? E nós vamos ver isso muito bem explicado na introdução do Livro dos Espíritos, tá bom? Então não há necessidade da gente colocar espírita kardecista, assim como não há necessidade da gente falar espírita umbandista. Tá? Não existe. Existe o espírita, existe o umbandista, existe o candomblessista, assim como existem o católico, o evangélico. Vou dar um exemplo para a gente poder entender legal. Não existe a medicina? Não existe a medicina? Então, na medicina a gente tem cardiologia, pediatria, urologia, não é verdade? Então, são denominações de uma ciência que quem estuda e se forma nela, que são chamados médicos, enfermeiros ou agentes de saúde, tem como obrigação trabalhar para uma melhor qualidade de vida dos indivíduos especializados em setores, né? Pois bem, existe a espiritualidade, tá? E dentro desse processo de espiritualidade, ou espiritualismo, existe o espiritismo, existe o catolicismo, existe a Umbanda, existe o candomblé, existe o hinduísmo, existe o budismo. Toda doutrina que fala de alguma coisa fora dessas instâncias físicas
é uma doutrina espiritualista, que fala de Deus, que fala de sobrevivência da alma, na perspectiva que ele entende ser essa sobrevivência da alma, é uma doutrina espiritualista. Então não há necessidade de se colocar espírita kardecista ou espírita umbandista, tá? O preconceito, Mário, vem da ignorância, né? Como todo preconceito vem da ignorância, né? E uma coisa bastante interessante, que o espiritismo ele veio da Europa, certo? Então, esse ranço, né? Essa coisa de etnia, de olhos azuis, pelinha clara, a gente vai verificar isso com raras exceções. A grande maioria dos top 10 do movimento espírita são lourinhos, têm olhos azuis, têm pele clara, tiveram a audácia de colocar Bezerra de Menezes com olhos azuis, com pele clara. Entende? Então, assim, é uma coisa cultural, não é? E como os nossos indígenas, os nossos caboclos, os donos da terra que aqui habitavam quando os nossos colonizadores chegaram, pela própria circunstância histórica, e a gente vive ainda hoje, eu sou negro, a gente vive essa circunstância ainda hoje, é colocado num patamar dentro da pirâmide social como alguém, uma situação, uma instituição que está abaixo da população predominante. E aqui eu não estou falando de política, não quero falar nada disso, de cota para negro na universidade, não é nada disso não. Mas, do ponto de vista espiritual, é bem semelhante, né? E o que eu acho mais interessante é que as pessoas falam assim, existem entidades espíritas e existem entidades da Umbanda, como você mesmo coloca aqui, que é um outro equívoco nosso. Existem espíritos. E os espíritos, eles fazem um bem onde houver necessidade do bem ser feito. É claro que eles se adequam a determinadas propostas, até mesmo num senso de respeitabilidade com as pessoas que comungam essa ideia. Mas nós vamos ver, por exemplo, num livro de Divaldo Pereira Franco, em que Bezerra de Menezes, inclusive, se manifesta num terreiro de Umbanda, né? Existe algumas conformações perispirituais que se adotam em respeitabilidade àquelas pessoas, como eu já disse, que adotam aquela filosofia, aquela religião. Tem um livro do Robson que se chama Encontro com a Vida, que se passa, sabe aonde, Mário? Dentro de uma igreja evangélica. A personagem principal, que é a Joana Gomides, ela é filha de uma evangélica, filha de um evangélico, e ela é médium. E ela, então, tem esses embates, né? Como exercer a mediunidade, entendendo-se que a proposta religiosa que ela adota vê a manifestação mediúnica como manifestação demoníaca. É um livro interessantíssimo da gente ler, chama-se Encontro com a Vida. E aí os espíritos vão contando como a espiritualidade se movimenta dentro de uma igreja evangélica. Como uma igreja evangélica bem orientada é intuída pelos espíritos. Como os espíritos assumem uma linguagem adequada àquele público. E depois, quando eles se retiram, são pretos velhos, são caboclos, ou são alemães, né? Mas tudo objetivando o quê? O bem da coletividade, tendo o entendimento da respeitabilidade. Então, esse problema, ou essa dificuldade, Mário, é mais nosso, ignorância nossa, estreiteza de raciocínio, não entendimento de que a vida espiritual é universalista, que o que levanta a bandeira de um ser ali não é a cor da sua pele, a etnia ou nacionalidade, mas é o desejo de fazer o bem, de estar à frente da bandeira do Cristo. É isso que faz com que ele se engaje, e ele, por entender a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa ignorância, se adequa a essas coisas mal resolvidas que a gente tem. Sugestão de livro, se você ainda não leu, Tambores de Angola, de Robson Pinheiro, ditado pelo Ângelo Inácio, Aruanda, Corpo Fechado e Antes que os Tambores Toquem. Esses livros vão, se você ainda não leu, Mário, e vocês que estão me vendo aí ainda não tiveram a oportunidade de ler, vão ampliar o entendimento disso que eu disse aqui de uma maneira muito superficial.
tambores de Angola, Aruanda, corpo fechado e antes que os tambores toquem, Robson Pinheiro, Ângelo Inácio. Valeu, Mário. Quem sabe a gente não se encontra em janeiro aí em Porto Seguro. Um abraço, querido. Vou me preparar aqui agora para o senhor Calunga. Já vou eu de novo com o senhor Calunga. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Eu fico imaginando, eu Calunga, aproveitando a fala de Marcos, a decepção que determinados dirigentes, ditos espíritas, ao adentrarem o mundo espiritual e verificarem que grande parte do trabalho que eles dizem ter executado em seus centros espíritas de mesa branca, de parede branca, de tudo branco, né? Foi executado por pretos velhos, por caboclos, por indígenas, por exus, porque a grande parte desses espíritos, e eu os conheço pessoalmente, porque também eu, Calunga, sou negro, né? A grande parte deles, e eu, repito, tem uma disponibilidade para o trabalho e, ao mesmo tempo, uma flexibilidade para as adaptações, uma robustez de propósito que faria corar esses dirigentes, graças a Deus nem todos, né, diante da empáfia e da ignorância e da prepotência de achar que o mundo espiritual é ariano, e sendo ariano, a superioridade impera sem a possibilidade de qualquer outra etnia, e não estou falando só de negros e caboclos, mas muçulmanos, árabes, hindus e africanos, irlandeses e alemães, pudessem compor essa estrutura, essa orquestra que rege as possibilidades de fazer o bem, objetivando e entendendo que o bem promovido reveste em bem para si próprio. O mundo espiritual é um mundo plural, diverso, diversificado. Aliás, o mundo espiritual é a origem de tudo, justamente por deter inúmeras outras características que ainda são um arremedo de existência onde vocês vivem, mas que tem como a sua bandeira a diversidade. Aqui não há cor de pele, aqui não há etnia, não há formatação orgânica, não há sobrenome, não há status social. Aqui há aquele que se disponibiliza a fazer o que pode, dentro das condições que tem, para promover o progresso da humanidade, entendendo que a humanidade progredindo, ele inserido nessa humanidade também progride. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus, Calunga. Hoje vamos fazer a pergunta do Igor. Calunga, fale sobre a procrastinação. Como livrar-se deste vício? Como se livra dos vícios? Quais são os recursos que cada um detém, já que se identificou essa fragilidade? Quais são as possibilidades que cada um de nós tem para fortalecer a sua vontade, estabelecer uma relação menos enfermiça consigo e com a vida, e promover passos em direção a dias melhores? Quais os recursos se tem? Eu posso enumerar aqui diversos, mas é claro que eu não farei isso, porque agindo dessa forma, eu tiraria a possibilidade de Igor, por exemplo, ou qualquer outro que viva situações que o afligem a esse ponto, pudessem promover a sua autoestimulação e a sua mudança. Primeiro, nós temos a capacidade de pensar. Nós temos, por mais que o nosso pensamento seja limitado, nós temos a capacidade de estabelecer um raciocínio lógico. E dentro desse raciocínio lógico, a gente pode comprovar, sem tentar passar panos quentes, sem sermos bastante afetuosos para conosco, misericordiosos para conosco, não é? Nós temos total condições para ver o que não vai bem nas nossas vidas.
O que às vezes acontece, e aí vocês me perdoem a franqueza, é porque a grande maioria de nós é cara de pau, né? E quer transferir qualquer resolução que diz respeito à sua melhor qualidade de vida ou uma ascensão aos aspectos que a gente chama de felicidade a outrem, como se o outro tivesse esse dever. E isso não existe, não é verdadeiro, é uma fuga, é uma tentativa imatura, infantil, de delegar a quem quer que seja a responsabilidade para te fazer andar, para te fazer ser feliz, para você descortinar situações que te farão uma pessoa mais adulta. Se você vive um problema, enfrente esse problema. Se esse problema te aflige, busca alternativas para que você possa suplantar essa aflição pelo gosto, pelo prazer de ter vencido mais uma etapa. Porque entenda você, Igor, ou quem quer que esteja vivendo situação como essa. Nós espíritos desencarnados e vocês encarnados, nós vivemos num mundo de expiação e provas, como foi colocado para nós de uma maneira muito didática. Aqui estão situados, aqui estão ajuntados, aqui estão jungidos espíritos comprometidos diante de si, diante da lei. Portanto, não espere moleza. Se você não puser a mão, como diziam os antigos, na charrua e começar a trabalhar o solo da sua inteligência, da sua emotividade, encarar os seus desafios com coragem, entendendo que você tem condições para isso, esqueça, você não vai sair do lugar. Existe uma coisa que se chama lei do progresso que vai te empurrar vida fora. E ninguém foi criado para ser empurrado vida fora. Nós somos criados para andar com os nossos próprios pés. Todo mundo igual? Também não, mas cada um utilizando dos recursos que tem. Então você diagnosticou que tem uma fragilidade emocional. Deixa sempre para trás alguma coisa que você deveria fazer hoje e por ter deixado para trás o que deveria ser feito hoje vai ter que ser feito agora, imediatamente. Problema seu. Não é problema meu, não é problema da sua mãe, do seu pai, do seu patrão, do governo, do demônio, da macumba, de Deus. O problema é seu. A sua atitude em menosprezar o seu potencial de realização é que te deixa nessa situação infeliz. E o pior, é tão verdade o que eu estou dizendo, porque você consegue identificar, é um vício. Por que é um vício? Porque certamente uma ausência de vontade, em um determinado momento, apareceu na sua vida, o que é natural. Você acolheu isso com normalidade, tentou suplantar isso com alguma espécie de fuga, porque é o que geralmente a gente faz. E quando uma segunda onda dessa falta de vontade te visitou, ao invés de você debelar, você acolheu de novo. E ela se tornou ainda mais robusta. E assim vem uma terceira, uma quarta, uma quinta, até que você entendeu que você está obeso de má vontade, obeso de preguiça, obeso de falta de crença com relação a si mesmo. E a partir desse momento você começa a enxergar, porque a gente pensa, a gente raciocina, nossa, me dei mal. Me tornei um vicioso na preguiça. Me tornei um vicioso na própria falta de vontade de andar para frente. Mas calma, isso não é o fim não, porque isso tende a piorar. Se o indivíduo começar a terceirizar, começar a culpar o outro, como eu disse, é fulano, é ciclano, é o governo, é porque meu pai me bateu quando era criança, é porque eu sofri bullying na escola, é porque eu sou negro, é porque eu sou careca, é porque eu sou banguela. Não é. É porque você optou, você escolheu, você agasalhou, você aceitou, você abraçou. Então agora você vai ter que movimentar-se. Você vai ter que se livrar disso, porque não há como andar com esse peso na estrutura em que você se encontra,
objetivando construir dias melhores. Não vai dar. Então, essa coisa de ficar jogando para trás o que você deveria fazer hoje é uma doença, sim. É um vício, sim. Como qualquer outra circunstância que te coloca diante da sua vida como um mero observador e não como o ator principal. Como você começa a olhar a sua vida como um espectador, como se ela estivesse diante de você, passando numa tela de televisão, e você não tem a menor vontade, ou se julga sem autonomia para organizar o que te visita, sinto em te dizer, você vai descer ladeira abaixo e seus dias vão se tornar cada dia mais cinzas, feios e sem propósito. Porém, como eu disse, levanta a cabeça, vocês têm uma música aí que é assim, levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima, uma coisa assim. É isso que você tem que fazer, sabe? Tomar vergonha na cara, acho que é a primeira coisa, encarar as suas questões de frente, eleger um ponto onde você vai focar a sua atenção. Se você entender, julgar que não tem condições de fazer isso sozinho, busca ajuda. Busca ajuda psicológica, espiritual, terapêutica. A enormidade de possibilidades espalhadas nas nossas vidas é algo inquestionável e que a gente não tem a menor possibilidade de negar a essa existência. Se isso você já entendeu que é algo ruim, que você está viciado, meu amigo, a única alternativa que você tem é pôr-se de pé e buscar a solução desse problema. Não serão os espíritos que vão resolver isso para você, não será Deus, não será a sua tarja preta que porventura você vai tomar, não será nenhuma rota de fuga que vai resolver esse problema. O único problema, a solução para você vencer esse seu vício é o enfrentamento lúcido, coerente, paulatino e constante. Fora disso, é vã filosofia que vai aumentar ainda mais a sua situação de aflição, de tristeza, de sentimento de incapacidade de lidar com as suas responsabilidades e, entendendo-se incapaz disso, você joga lá para trás o que seria do seu dever resolver e dar conta. Graças a Deus, que Jesus os abençoe. Graças a Deus.